Futebol. Não tem como falar sobre qualquer coisa nesse país sem passar por ele. Ele está presente em todos os aspectos da vida. Afinal, o mundo é uma bola. E a bola é um mundo de possibilidades. Um mundo que carrega sonhos, paixões, luta, diversão e mais uma infinidade de coisas. E no Rio de Janeiro não é diferente. Em tempos de Copa do Mundo, eu quero te mostrar o futebol que você não assiste na TV. O que ainda vê o Maracanã de longe, mas sonha em um dia ser visto lá. Esse é o The Local Heroes Project e hoje o nosso mergulho é no universo da bola e as histórias que ele espalha por aí. Estamos na transmissão da família brasileira, né? Oi, meu nome é Gabriel. E se tem uma coisa que eu tenho certeza sobre mim é que eu nunca tive grandes ídolos distantes. Sempre me marcou muito mais quem estava do meu lado. Meus amigos, meus vizinhos, pessoas comuns que na verdade nunca foram comuns. Todo mundo conhece alguém que deve ser conhecido pelo mundo inteiro. Se os holofotes iluminam poucos, ainda existem milhares de histórias extraordinárias escondidas nas sombras. Chamei para essa missão Diego, que além de ser o melhor filmmaker que eu conheço, também compartilha dessa mesma paixão. Juntos, a gente vai fazer o máximo para ampliar o espaço. Chegou a hora do mundo conhecer os heróis que sempre estiveram do nosso lado. É Copa do Mundo. Época mágica. Tempo que a gente deixa as diferenças de lado, juntamos os amigos e nos permitimos ter esperança. Num mundo tão dividido, é o futebol que nos permite sentir um gostinho de um futuro melhor. É tempo de sonhar. Hoje a nossa aventura começa pelo Morro dos Prazeres, local onde o futebol fez uma mistura especial. Reuniu 3 pessoas completamente diferentes para devolver os sonhos de quem mais precisa. Para te contar essa história, a gente subiu no ponto mais alto do morro. E dá uma olhada nessa vista. O primeiro deles é o Willem, holandês de nascença, brasileiro de alma. A vida me levou para o Brasil através da paixão que eu tenho pela língua portuguesa. Eu acabei fazendo um projeto social na Pavuna, que ficou um pouco complicado de continuar, então já estava passando bastante tempo aqui. Na hora que a gente estava com a ideia de talvez fazer uma coisa aqui, né, continuar o projeto, fazer um projeto aqui, eu já conhecia uma galera aqui, né? Eu já tinha um grupo social, uns amigos dos prazeres. Eu já sabia dessa magia desse lugar. Seu objetivo era construir algo de valor para quem mais precisa aqui. E ele entendeu rápido que a melhor moeda de troca com qualquer criança nesse país é a bola. E a partir daí ele utilizou toda a sua rede de recursos e relacionamento para desenvolver um trabalho sério, sólido e de longo prazo. Mas para isso ele precisava de alguém que conhecesse no detalhe o funcionamento da comunidade. E aí vira 2 problemas nisso, que é esse esgoto caindo aqui, mexendo na história dessas casas, e lá embaixo, na outra área. E aí que entra o nosso herói número 2, o Charles. O Charles é nordestino, dançarino, e veio para o Rio trabalhar como funcionário público em um banco. Mas quando ele conheceu o morro e a riqueza de histórias que habitavam ali, sentiu um chamado. Precisava se dedicar integralmente a ajudar aquela comunidade. Um lugar que as pessoas veem limpo, vai se manter limpo. Agora você vê uma tonelada, ninguém vai jogando o que for, com educação pela beleza, pelo cuidado, e aí você conscientiza a partir exatamente disso, do exemplo que o próprio lugar dá. E mesmo sem o histórico na bola, ele ouve o grito das ruas. E ele sabe que é através dela que ele chega no coração de quem precisa. Pintou um amigo nosso aqui da comunidade que disse, pô, eu tenho um amigo que está com um projeto de futebol e está um pouco insatisfeito lá onde está, queria pensar algo, eu disse, cara, traz para cá. E daí eu acho que tudo deu muito certo. Mas assim, como é que você utiliza essa ferramenta que é muito poderosa para a sociabilidade, para a disciplina, para conviver em grupo, e você cria uma estrutura que seja capaz de desenvolvê-la ao longo dos anos?
Então, assim, envolvendo os responsáveis, criando uma série de atividades extracampo, pensando que isso é junto, seja essas partes, quem está buscando financiamento, quem está coordenando isso, quem está se entregando para esse projeto, mas também os pais, a escola. O futebol é de fato a melhor moeda de troca. A maneira mais eficiente de trazer quem precisa ao encontro do que mais precisa. Querem um suco? Então pega ali um suco, tem umas pastinhas, Mateuzinho. Aqui você ganha chuteiras para conseguir jogar, mas também professores para um reforço escolar. 2 voluntários vão nos ajudar aqui, um com matemática, o outro com português. De aulas de fotografia à ida à praia juntos, caminhos que você nem sabia que existiam se tornam possibilidades reais. O que começa na bola se expande para uma vida inteira, mas sempre volta para a bola. E para esse trabalho de campo, você precisa da pessoa certa. Vai jogar amanhã, Matheus? Ele joga muito. Ele joga E aí chegou um momento que a gente, cara, a gente precisa de um outro técnico nesse lugar aqui. Assim, que técnico é esse? Sabe como é que eles estão ganhando de vocês? Na vontade, filho. Tá ali, ó, E aí que entra o terceiro elemento dessa mistura, o Brian. O Brian é o que faltava nesse encontro. Cria de favela, fala a língua dos meninos. É craque de bola e entende do jogo. Mas mais importante do que tudo isso, ele é um bom exemplo. Em um lugar onde você cresce sem referências, ou pior, com referências ruins, é ele que mostra uma possibilidade de futuro diferente. Dificilmente tu vai perguntar pro moleque aqui o que ele quer ser e ele vai falar que quer ser, sei lá, piloto de avião. Porque não conhece ninguém que tenha sido. Os talentos eles ficam escondidos por falta de oportunidade. Eu acho que o diferencial daqui é a equipe, né? Como eu tinha falado com você. Porque tem uma equipe que é muito qualificada. Tipo eu, o Charles, o William, o Magalhães. Normalmente quem está em comando de projeto social ou tem vontade, não tem conhecimento, ou tem um conhecimento e não tem vontade. Às vezes tem um 2, mas está atrelado à política. É quando o político perde, o projeto acaba, não tem continuidade. E tipo assim, aqui tem tudo. Se eu me proponho a sair de casa para dar meu melhor sempre, independente de questão pessoal, os programas ficam ali na salinha ali, quando eu desço pro campo, é para dar o melhor treino. É 100% sempre. É 100% sempre. E o mais importante, o resultado disso tudo é sentido por quem realmente interessa. O William, Brian, Charles sempre me dão conselhos ótimos, escolhas, decisões, coisas que possam te levar a caminhos errados. E tipo assim, são parte da minha vida e é uma coisa que eu vou levar para sempre. Meu sonho desde pequeno sempre foi ser jogador de futebol, mas se eu não conseguir, bola pra frente. Se você não conseguir, o que você quer? Se eu não conseguir, mano, eu penso em trabalhar. A primeira coisa que vem na minha cabeça é trabalhar e dar orgulho pro meu pai. Na matemática da vida, 3 é um número especial. E aqui eu aprendi que um tripé sustenta mais do que câmeras e telescópios. Sustenta sonhos. Sonhos que florescem na mistura de comunidade e estrutura profissional. E sem paixão, nada faz sentido. Enquanto a maioria de nós vive um desafio em aliar esses 3 pilares na vida, vocês nos mostram que é possível. Vida longa ao Prazeres United. Obrigado por isso. E a gente ainda tem uma missão com essa garotada no final do vídeo. Mas antes, eu quero te contar a história do Serginho, mais conhecido como jogador dublê. Enquanto uns sonham expandir os horizontes e visitar o mundo, se tem alguém que pode dizer que conseguiu isso, é ele. O futebol já levou ele para lugares que ele nem sabia que existiam. Joguei em 10 países. Juntando no Brasil 11. Isso é maneiro, eu tô jogando em Laos, aí, chegou uma proposta de Camboja, só que eu também não sei que existe Camboja. Pra mim, a Ásia era Japão, Coreia, China, Laos, que eu tava lá. Porra de país, mano, que a gente nem imagina que existe e tem futebol. Nômade da bola, histórias são o que não faltam pra ele. Imagina como deve ser divertido viajar ao mundo pra jogar. E de diversão o cara entende bem. O maior jogador da história do Nepal é meu parceiro. Ele é o Cristiano Ronaldo do Nepal. Ele me liga, quer vir pro Nepal? 50 dias de campeonato, paga metade quando tu chega, metade quando acaba, certinho, mora em hotel, Falei, vambora, vou pro Nepal. E eu joguei na Índia 5 temporadas e não sabia que tinha futebol no Nepal. Eu também nunca ouvi falar de futebol no Nepal. Eu fui o primeiro brasileiro a jogar Nepal Super League. Muita gente que não é do futebol fala assim, porra, tu jogou lá, tu jogou contra cego, tu se deu bem.
Não, é mais difícil. É difícil, É mais difícil, é mais fácil jogar cara bom, pô. É. Tu dá a bola aqui, tu recebe aqui. A maioria desses países pequenos, que não tem muita cultura de futebol, eles têm dificuldade com documentação. Tem que ter visto de trabalho para comprovar imposto, bababá. Então, no segundo, terceiro dia de treino, assim, você, esse colombiano e vocês outros dois entram nesse carro. Tipo uma Uno, irmão, menor que Uno. Lá no Nepal, as ruas são muito pequenininhas. Pós-treino, o de chuteira, irmão. Pô, todo sujo, cheio de barro, cheio de areia no corpo. Aí, o que eu pensei na minha cabeça? Irmão, ou os caras vão tirar alguma foto para algum documento, ou a gente vai a algum escritório só assinar uns documentos. Irmão, o cara vai subindo as ruazinhas, vai subindo as ruazinhas. Irmão, o maluco estaciona dentro de uma garagem, abre o galpão. Porra, vocês vão ser o dançarino do cantor. Falei, caô, mano. Assim, essa é muito boa. Pós-treino, irmão. E tipo, todo time tinha um influencer. Então a gente já chega, o cara já empurrando a gente pra trás dele. Ficamos umas 2 horas gravando a parada, mano. E tu deu a vida. É a vida, pô. Eu gosto de curtir o bagulho local. Claro, pô. O clipe estourou no país, irmão. Ei mesmo, ficou famosão. Ficou famosão o clipe. Que tipo assim, eu já fiz gol e dei assistência em 4 confederações da FIFA. Que no total são 6. E eu contei isso, eu falei, pô, só falta África e Oceania. Aí eu falei, irmão, vou comprar uma passagem e vou pra Angola. O cara me leva pro clube, eu faço 2 treinos, assino o contrato lá no clube. E depois a meta, pô, por mais que eu vá bem lá, por mais que apareça outra parada, a minha meta depois é ir pra Oceania. Aqui o Samuca, pô, já me conhece desde 13 anos, 14 anos, lá no Vasco. Desde que ele era pequeno. Conheceu lá no Vasco, continua pequeno até hoje. Para viver da bola longe dos holofotes, você precisa realmente amar o que faz. A caminhada não é fácil e o sacrifício é grande. E o Serginho é mais um exemplo de que é possível amar o que faz, levando a sério e sendo extremamente profissional. Seguiremos por aqui sempre te acompanhando e torcendo por você, meu amigo. Você é craque. Acho que a essa altura já tá claro que a caminhada na bola não é linear, né? E se tem alguém que pode te afirmar isso, é a Nath, goleira e faixa preta. Tive que brigar muito, saía na mão mesmo com os moleques pra poder entrar, pra poder ter espaço. Aí quando eles sabiam que eu sabia jogar, aí deixavam. Eu passo aqui, é uma memória afetiva muito maneira. Porque assim, embora é sofrido, né, a coisa da mulher conquistar o seu espaço, que hoje você já não vê mais, você passar aqui e ver que você conseguiu vencer é muito legal. Minha mãe, com 7 anos, viu que eu levava jeito pra bola, falou, vou procurar uma escolinha pra ela. Meu pai trabalhava muito, me levou pra jogar futebol, que ela não sabia a diferença entre futebol e o futebol. Eu vivi aquela realidade da menina tendo que jogar com os meninos, e a preparadora física do time adversário era a preparadora física do Vasco no campo. E ela me leva pra fazer um teste no Vasco. Aí fiquei no campo até os meus 18 e eu volto pra praia novamente, porque ele 10 anos sem jogar, trabalhando, aí tive minha filha, a gente trabalhava com lutas, eu sou faixa preta, meu marido também é faixa preta. Em 2017, meu antigo treinador me ligou e falou assim, olha, eu tô com o Vasco aqui na praia, sei que você é vascaína, pô, tu não quer voltar a jogar? Falei, volta. Eu voltei em 2017, eu volto. 10 anos depois de parar de jogar. Você tava sem jogar bola esse tempo? Tá, só pelado. Não, só pelado. Quando tudo parecia voltar aos trilhos, voltando a jogar, quis a vida que seu maior adversário fosse fora dos campos. E como boa faixa preta, foi pra guerra. 31 de dezembro de 2017, comecei a fazer uma febre muito alta, sem baixar a temperatura do meu corpo. E aí eu demorei 20 dias mais ou menos, um pouquinho menos de 20 dias, para descobrir que eu tinha tuberculose. Uma das perguntas que eu fiz foi, pô, eu vou poder voltar a fazer algum exercício físico, alguma coisa? Aí ele, olha, esquece, você vai fazer hidroginástica e caminhada, acho que é o máximo que você vai conseguir. Nesse dia eu fui pra casa, chorei muito, porque eu falei, pô, não vou poder mais fazer nenhum esporte, né? Eu senti ali Deus comigo, fui dormir. Quando eu acordei, meu colchão tava cheio de água. Aí nesse dia eu fui fazer a radiografia, quando eu cheguei no hospital, eu não tinha mais nada. Que isso? Zerou? Zero. Chama um médico, chama dois, ficam uns 4, 5 médicos. Ninguém entendendo nada, né? O cara, tu acredita em Deus? Eu falei muita coisa. Em 2019 se queria a primeira seleção feminina e eu tava lá pra poder contar essa história, graças a Deus, né? É impossível passar por tudo isso sozinha, né? E se tem uma coisa que ela tem, é uma boa companhia de vida. Então a gente veio no habitat natural dela pra ver de perto esse talento de fechar o gol e também para conhecer quem fecha com ela desde o início. Sorte que meu marido é o cara que é parceiro, que me acompanha direto, sempre, desde os meus 15 anos a gente tá junto. A gente sempre foi muito amigo, né? Casados, mas muito amigos também.
Ela viveu o meu sonho durante esses 10 anos, que ela ficou longe do amado dentro da bola, que ela sempre amava, né? E aí ela viveu o meu sonho, né? Que foi viver da luta, né? Nós chegamos juntos em conquistas desde um campeonato simples, nacional, estadual, de kickbox, ou de boxe, ou de muay thai, a um maior evento do mundo que é o UFC. Então, assim, a gente conquistou tudo juntos. Eu falei, cara, acho que é o momento de eu retribuir isso. Eu vivi o sonho dela nesse momento agora. São quase 100 meninas, cara, jogando futsal na categoria de base do Vasco, né, com essa ponte com o campo. Tem meninas que saíram da gente e já estão jogando futsal profissional em São Paulo. Enfim, o campo está bem aberto. Acho que a nossa ideia é essa, é a gente pavimentar esse caminho para as meninas. Sempre auxiliei ele nessa história de qual é o hotel, check-in e tal, vamos para lá, vamos para cá, o que a gente vai comer, tudo mais. Então, como eu sempre fiz essa função dentro do Vasco desde 2020, né, eu falei, vou fazer esse curso de supervisor, só que foi muito rápido. E aí o Lavoisier, que hoje é o gerente de futsal e de beach soccer da CBF, viu e me chamou, olha, eu preciso de um supervisor para estar com a seleção. E eu tava treinando, tava na granja. E vamos combinar, né? Quando você vence uma batalha dessas, todo o resto passa a ser mais leve. Tão leve que você acaba se sobrecarregando com umas 10 coisas diferentes nas costas, ao mesmo tempo. Me preparando para jogar uma Copa do Brasil e ainda fazer uns jogos do Vasco. O Vasco estava na semi da Copa do Brasil. Aquele jogo do Fluminense, eu tava lá, pô. Fazendo, tava na beira do campo. Estudando, jogando, atuando nos bastidores, comentando. Mas a Copa do Brasil, eu cheguei lá, eu falei, cara, não tem condição. Eu fechava o olho no treino. Eu sou um dos poucos que pode dizer que já fez gol em goleiro de seleção brasileira. Depois de 30 tentativas, Garré, que lance, Garré! Ajeitou o Emerson Carioca! Limpou, devolveu, o passe não foi legal pro Garré de volta. Enquanto alguns vivem o campo primeiro para depois ir para os microfones, outros já entram nesse mundo através deles. 2 bolas na trave, 1 bola na rede. Então a gente veio para longe dos grandes palcos, na raiz do esporte, para conhecer um dos nomes que transformam o jogo em palavras. E a partir de agora, você também vai querer ouvir. No controle, talvez um pouquinho mais equilibrada. Eu te apresento o Léo. Para esse jogo fora de casa. a bola tá aqui, tu fica mais focado em outros lugares ou tu fica tentando acompanhar a bola também? Eu acompanho a bola, mas é assim, você tem a sensibilidade, você tem o feeling. Você tá ouvindo, tá acontecendo alguma coisa aqui, tá acontecendo alguma coisa lá. Aqui também nesse estádio, a gente ouviu a história do Oliveira, que é o goleiro do Americano. Fez uma grande partida aqui, anos sem jogar no Rio de Janeiro. Trouxe 20 pessoas da família, fechou o gol e depois contou. Foi aqui em Mesquita que, infelizmente, num assalto ele perdeu o pai. E aqui tem muitas histórias ricas, porque quando a galera chega aqui, a galera só quer falar, olha lá, eles são fodidos, não tem estrutura, e não sei o quê, mas ainda existe. E a gente aqui não. A gente quer mostrar o futebol igual a gente mostra lá do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, do Vasco. E quer ressaltar o que tem de valor. Isso, é o valor. Não é só a mazela, a estrutura, nossa, eles são guerreiros que superam, sim, são guerreiros assim como 89%, 90% da população. São 3 finais de Libertadores em loco, essa final de Mundial, participei de uma cobertura de Copa do Mundo, agora uma preparação de seleção brasileira. É pouco para algumas pessoas, ou assim, para mim é muita coisa. Né? 2 avós que tiveram ensino, né? E moravam na Vila Aliança, né? Que é uma comunidade na Zona Oeste, que onde foram meus pais se conheceram. E aí quando você vai ver, você é o primeiro neto que entra na faculdade. Aí eu chamo o apresentador, fulano, você sabe quem é o 4º jogador da Copa do Mundo com o maior número de minutos em campo? Léo Pereira. Quase 6 mil minutos em campo. Aí a gente bate bola nisso e traz um panorama de hoje. Por mais que seu trabalho seja com a voz, nem sempre é só nela que se formam as suas principais referências. E eu gosto muito de ter essas pessoas ali como referências. Lógico assim, as referências no aspecto racial. O que eu acho importante eu aqui, como homem preto, com esse visual falar, é essas pessoas. O cara que eu admiro muito, que é o Jailson Vilas Boas, que é da ESPN. Pô, irmão de 2 metros,
cara que, pô, fiz biblioteconomia, mudou pro jornalismo, trabalhava no arquivo da Fox. Tem um outro amigo também que é multirepórter, que é o Felipe Rocha, que ele passou pelo Lance, passou pela Globo Sport TV, hoje está na Itatiaia. Léo Pereira, quase 6.000 minutos no gramado, ele que está nesse top 4 de jogadores mais utilizados no último ano, é uma das opções do Carlo Ancelotti e jogador que foi eleito pelo Felipe Luiz o melhor do Brasil. Ter essa satisfação, porque vocês me viram aqui fazendo duas, né? Televisão aqui, produzindo conteúdo para a rádio, e hoje saio daqui extremamente satisfeito. Consegui entregar um trabalho de qualidade quase todos os dias. Acho que o meu grande objetivo é estar em loco na Copa do Mundo. Acho que é isso. O meu grande objetivo é a realização de um sonho. E eu não tenho dúvidas de que é só uma questão de tempo para tudo isso acontecer. De Mesquita, a gente vai direto para Madureira para te contar uma outra história de superação especial, a do Brenão. Tu planta batata, tu vai colher batata, mano. Tá ligado? Não tem fórmula mágica, não tem atalho. Nascido e criado nas quadras, quis a vida que ele travasse uma batalha diferente. Eu perdi meu pai com 5 anos. Minha mãe tentou me colocar em vários esportes, eu não me encontrava em nenhum. Até que eu me achei no futebol. Comecei a assistir futebol, gostar de futebol. Sempre tive envolvido com esporte, mano, de alguma maneira, tá ligado? O esporte é o que eu falo, o esporte salva, o movimento salva. Sim. E aí eu negligenciei essa parte, tipo, eu sabia que eu precisava fazer, só que o meu foco tinha se tornado outro. E a paternidade, ela foi um gatilho pra tudo que aconteceu na minha vida, né? Tipo, eu do nada me vi sendo algo que eu não tive, pô. Tá ligado? Como é que vai ser, mano? Perdi meu pai cedo, né? Perdi meu pai com 5 anos, irmão. Quando eu vi que eu conseguia jogar um pouco mais pesado, eu deixei de me dedicar um pouco mais. Eu ganhei 30 quilos em 1 ano e meio. Comida vira um refúgio, é onde tu busca prazer. Eu chutava muito, né, na época. Eu tô assim, tiro de 10, falta. E aí tudo o que eu chutava dava certo também. Uhum. Mas assim, eu entrava, batia e saía. Não conseguia entregar. Se seu adversário agora era a balança, como bom jogador que é, não teve medo e foi pra cima. Encarou o processo com seriedade e pagou o preço. Estamos voltando. E aqui, mais uma vez, a gente vê que não existem histórias de superação sozinho. Se não fosse a Bruna, sua esposa e futura mãe de seu filho, nada disso seria possível. Atrelado a tudo isso, né? Tipo, essa questão de superação e tudo mais, é muito a força de vontade da Bruna, mano. De ter feito eu conseguir enxergar o Breno lá de trás. O Breno que eu enxergava como morto. Porque a todo momento eu sempre quis mostrar pra ele que a vida dele não tinha acabado com tudo que tinha acontecido. Até porque ele tinha 2 filhas. E 2 filhas pequenas, que dependiam dele. A vida não era tão pesada assim. A vida sempre foi um pouco mais leve, pelo menos na minha visão. Então eu só queria mostrar isso pra ele. E graças a Deus, depois dele ter muitos estalos e tal, a coisa foi acontecendo. Não foi fácil. Você nunca vai ver ninguém 100% curado da depressão. Não. A depressão, ela te ronda a todo momento. Pra mim, é uma parada muito surreal. Ver que a minha insistência, de certa forma, valeu a pena. E graças a Deus, ele escolheu me ouvir. Porque ele também tinha total direito de, cara, eu não quero ficar aqui na inércia e tá tudo bem. Nosso filho tá no forninho, Maria. Jorge Leonan. Ia perguntar o nome. Promessa da base. Não precisa nem ser craque não, mané. A gente consegue fazer ele ali, ó, virar um volantão. E voltei ano passado, tipo assim, de fato, né, numa competição de alto nível, assim, o futsal do Rio tá se reestruturando, mas... Sim. Uma federação, de fato, foi agora, foi ano passado, e foi um acaso, eu nem ia jogar. Aí o pessoal, pô, Brenão, vai lá jogar, mano, não sei o que, tanto que os moleques estavam brincando, vai ser o Brenão Day, mano, não sei o que e tal. 2 segundos pra acabar, o cara tocou pro outro, Batata me achou assim no fundo da quadra e eu peguei de primeira. E aí, esquece. Bola no Batata, Brenão! Gol! É o Brenão! É o Brenão! Nenhum roteirista escreveria isso aqui! Aí comecei a chorar, a Bruna chorou, todo mundo... Não, o ginásio veio abaixo, irmão. Porque teve uma galera que foi ver, tipo assim, meus amigos da antiga minha bolha, né? Foi ver o jogo, porque, pô, o Brenão na federação, a gente tem que ver, né, cara? Fica pivôzão, né? Você ouviu, tranquilo? Qual é teu nome? Meu nome é Pedro. Pedro, tem quantos anos? Tenho 12. Já viu o vídeo? Já, pô. Gostou? Tem na televisão. Não tem atalho. Antigamente a gente pensava que teria atalho. Tipo assim, ah não, vou fazer aqui, mas na hora lá vai dar certo. Não, mano, não vai. Pode até dar certo na primeira vez, na segunda, mas a longo prazo não vai dar certo. A conta chega, né? A conta chega. A história do Brenão mostra pra gente mais um caminho que o esporte nos dá.
o da saúde, o da transformação. Dele como instrumento, mas também como objetivo. E sempre que a gente duvidar da gente, ele vai estar lá para nos lembrar que é possível. Nenhum roteirista escreveria isso aqui. Obrigado pela inspiração, meu amigo. Irmão, não, é cada mensagem que eu recebo. Pô, teve um dia que o maluco falou, pô, irmão, teu vídeo apareceu pra mim na hora certa, eu tava pensando em tirar minha vida. É isso, cara. E depois que eu vi teu vídeo, eu vi que é possível. Agora que você já entendeu que a bola é pra todos, eu quero te levar num lugar especial. Aqui no Rio não faltam espaços de convivência com o diferente. E claro, um deles gira em torno do futebol. Vamos pro aterro do Flamengo. Do time dos filhos de empresário ao futebol dos porteiros, aqui tem jogo todo dia e toda hora. O espaço abriga todo mundo. Até eu, sem chuteira, consigo arrumar um espacinho pra passar vergonha numa pelada de altíssima qualidade. Mas não só eu. Lembra que eu falei que a gente ainda tinha uma missão com os meninos dos prazeres? Pois é, tinha que ser aqui. No palco que inclui todo mundo através da bola, é hora de colocar em prática tudo que praticam no dia a dia no morro. E do outro lado tem pequenos gigantes também. Então o jogo é pegado. Desde cedo eles aprendem o valor do compromisso, da união do time, da importância de lutar por um sonho. Mas, acima de tudo, entendem que estão todos no mesmo barco. E que sem união não se chega a lugar nenhum. E são as derrotas que formam um time vencedor. Cabe a nós aprendermos isso também. Amistoso, cara. Então ninguém vai pra casa de cara amarrada, triste porque perdeu, né, Pedrinho? O futebol é uma das melhores representações da vida. Ele nos ensina a importância da união e nos permite sonhar. Sonhar o nosso sonho, mas também fazer do sonho do outro nosso. E ao mesmo tempo que nos leva para lugares que a gente nunca imaginou, também nos coloca onde pertencemos. Dá voz a quem sabe como ninguém jogar o jogo das palavras. E como um gol aos 45 do segundo tempo, nos faz acreditar que tudo é possível. Já dizia o poeta, se todas as batalhas do mundo se dessem em um campo de futebol, quão belas seriam as guerras. E quem diria, a maior beleza do jogo não tá em campo. Tá nas histórias que ele permite serem escritas através dele. Eu te amo, futebol. Obrigado por nos permitir sonhar.